Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Quem vos cumprimenta, aleluia, é o teu irmão em Cristo, voz que clama no deserto. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, antes de tudo, vamos ler aqui 2 versículos da palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim a palavra de Deus: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Está vendo aí, meus amados irmãos? Aleluia! E hoje, meus amados irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a Igreja Pentecostal Deus Amor. Aleluias! O que nós estamos presenciando, o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, é algo assustadoramente. Nós vemos aí, meus amados irmãos, o modernismo pecaminoso entrando devagarzinho, com a chegada também da teologia. Nós vemos aí, meus irmãos, que alguns anos atrás também, depois que começaram a falar sobre os movimentos nas igrejas, sobre os irmãos que pulam, os irmãos que saltam debaixo do poder de Deus, que nem aconteceu com Gunnar Wigren, o pioneiro das Assembleias de Deus. Depois que começaram, meus amados irmãos, a falar sobre esses movimentos, a atribuir esses movimentos aos demônios, aos satanás, aos espíritos imundos e ao candomblé, amados irmãos, a frieza entrou na igreja assustadoramente. A igreja entrou num esfriamento, meus amados irmãos. Dificilmente nós vermos pessoas sendo batizadas com Espírito Santo e com fogo. Quando tem alguém que pula e salta, ou que bate com o pé, muitas pessoas já falam, é do demônio, é do Satanás. Infelizmente, meus amados irmãos, as pessoas aprenderam a blasfemar do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, meus amados irmãos, é com muita tristeza que eu digo no meu coração. Muitos crentes de doutrina, muitos crentes de santificação já perderam a salvação. Por quê? Não tiveram discernimento e não tiveram freio na língua. Não refrearam a língua e disseram que aquele irmão que pula, que salta, que até mesmo rodopeia, é do diabo. E muitas das vezes aquele irmãozinho nunca entrou em internet, nunca mexeu no mundo virtual, nunca teve um celular, muito menos uma televisão. Eu conheço irmãos que ele ora, ele está no ministério, meus irmãos, da Igreja Deus Amor, há mais de 50 anos. Nunca vi este homem com celular. É só oração, oração e oração em jejum. Mas, amados irmãos, este homem também, ele bate com o pé. Ele bate com o pé, uma coisa tremenda, meus amados irmãos, e eu glorifico a Deus. Mas as pessoas que não têm freio na língua, já falam que é do demônio, que é do Satanás. Amados irmãos, tem coisa, meus irmãos, que nós temos que pedir a direção de Deus. Tem coisa, meus amados irmãos, que nós temos que vigiar. Nem tudo é do demônio e nem tudo é de Deus. Tem coisa que é da carnalidade, mas tem coisa que é Deus puro, irmãos.
Deus não chamou ninguém para ser juiz dos mistérios de Deus, dos mistérios do Espírito Santo, das manifestações que o Espírito Santo dá para aqueles que são renovados, para aqueles que recebem o poder de Deus. Coloca uma coisa na tua cabeça, amado irmão e irmã, povo de Deus. Nem todos vão chamar por revelação. Nem todos vão ser pastor. Nem todos vão ter visões de Deus. Nem todos vão ter um cargo na igreja. E nem todos vão pular e saltar debaixo do poder de Deus. Entenda isso. Então, meus amados irmãos, o que está acontecendo com a nossa igreja? A teologia entrou, o esfriamento também. Aleluias! E nós vemos aí, meus irmãos, muitas igrejas de doutrina, mas quando você entra lá para ouvir a doutrina, não tem nada de doutrina. As irmãs com a saia até o joelho e com as pernaças toda depilada, toda lisinha, toda depilada, sobrancelha fininha, né? Os braços todo lisinho, depiladinho. Elas usam aquelas roupinhas sem manga. Muitos irmãos só com camiseta, baby look, calça apertadinha, parecendo um peão de boiadeiro. Nós vemos por aí homens com aquelas roupinhas rosa, com 2, 3 botões desabotoados, mostrando a tocha de cabelo, sobrancelha fininha. Parar com isso, irmão. Isso é coisa dos afeminados e dos sodomitas. Eu já falei isso em outras pregações. Então, meus amados irmãos, a tendência do nosso ministério é a porta se alargar mesmo. Que nem as igrejas da Assembleia de Deus, que tinha aquela doutrina rígida, que as irmãs não depilavam as pernas, usava uma saia até a canela e tinha que usar também a meia. Então, meus irmãos, a confusão está aí em nosso meio. A confusão está aí. Luzes, pisca-pisca, cantata de Natal, é o regenere, né? Irmãos, a doutrina é uma só. A doutrina é para as crianças, a doutrina é para o jovem, ou é de Deus ou não é de Deus. A Bíblia fala que os mornos não vão herdar o reino de Deus, os mornos vão ser vomitados pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, muitos estão fazendo o que bem quer da igreja, mas o Espírito Santo de Deus está de olho. Muitos têm murmurado, têm blasfemado dos mistérios de Deus. Se você blasfemar do irmão, blasfemar da irmã, tudo bem, mas blasfemar dos mistérios de Deus, já perdeu a salvação. É o que diz a palavra de Deus, irmãos. Não podemos fugir da palavra de Deus. Antigamente, os dirigentes pregavam aquela doutrina, quase todos os dias falava sobre veste, combatia a televisão, até mesmo os pregadores, aquela mensagem forte. Hoje em dia estamos vivendo, aleluia, dias de Amós, que nos últimos dias muitos terão fome e sede. Fome e sede do que, pregador? Vós que clama no deserto. Fome e sede de ouvir a palavra da santificação, a palavra da verdade, para o povo receber o perdão, para o povo receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para o povo receber poder de Deus, para vencer o mundo, a vaidade e a própria carne. Amados irmãos, antigamente os dirigentes combatiam a depilação, e hoje em dia as irmãs com a sainha curtinha até o joelho, e quando senta, mostra até mesmo as carcinhas, mostra até mesmo as peças íntimas. Por isso que tem muitos pregadores que quando vão pregar, tem que pregar com o olho fechado, para não ver as calcinhas de muitas irmãs que estão usando micro saia curtíssima e as pernas toda depilada
dentro do templo de Deus. E os pregadores e os pastores, tudo de boca aberta, parecendo cachorro, parecendo cão mudo, que não quer mais repreender o pecado. Por que será que não quer mais repreender o pecado? Para não perder o cargo, de dirigente, para não perder o cargo de pastor. Amados irmãos, estamos vivendo, meus irmãos, dias difíceis. E a tendência da igreja, Deus e Amor, é se transformar numa Assembleia de Deus. Numa Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus veio para o Brasil e eles combatiam terrivelmente a bateria. Juntamente com a igreja Deus e Amor, combatia também a bateria. Combatia também o jeans. Hoje em dia nós vemos aí o que está acontecendo com a Assembleia de Deus, o que está acontecendo com a igreja IPDA, uma igreja que era conhecida como uma igreja de doutrina, uma igreja de porta estreita, vida de renúncia. Hoje nós vemos por aí, meus irmãos, sem igreja numa cidade, e nós percorre nessas igrejas, não tem mais doutrina. A doutrina está apenas na carteirinha. Nós vemos filhos de pastores, filhos de dirigente, com a camisetinha do Batman, com a camisetinha do Super-Homem, com a camisetinha, aleluias, do incrível Hulk, do Homem-Aranha. Nós vemos por aí filho de pastores com a sobrancelha fininha. Amados irmãos, então, meus irmãos, o que estará acontecendo? O que pode acontecer é isso aí. A iniquidade se alastrar, o pecado se multiplicar, o mundanismo e o modernismo entrar assustadoramente. Quem é de Deus vai seguir o conselho do Senhor. Escapa-te por tua vida, fuja, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Deus vai levantar muitos ministérios pequenos, irmãos. Pode ter certeza disso do que eu estou falando. Deus vai levantar muitos ministérios pequenos, de homens que têm compromisso com a verdade, de homens que têm compromisso com a santificação, com a porta estreita. Aleluias! Então a igreja Deus é Amor, meus irmãos, no meu ponto de vista, vai ser que nem uma igreja Assembleia de Deus. Vai abrir as portas, não digo todas as Assembleias de Deus que estão com a porta aberta para o mundo, porque tem muitas igrejas Assembleia de Deus que tem homem de Deus, que tem mulher de Deus, que nem a nossa irmã Adriana Melo, que nem nosso irmão pastor Juarez Tavares, que são homens, aleluia, que pregam a verdade, a doutrina do Senhor e crê nos mistérios de Deus, e eles não blasfemam dos mistérios de Deus, eles acreditam. É por isso que tem avivamento, é por isso que eles têm força de pregar contra o pecado e a vaidade, porque está do lado do Espírito Santo. Agora, quem blasfema do Espírito Santo não tem autoridade para combater o pecado. Quando tem autoridade, porque tem a vocação. Tem pessoas que têm a vocação, mas se já blasfemou do Espírito Santo, meu irmão, tu só vai ter a vocação. O Espírito Santo de Deus foi embora. Como está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Então o Espírito Santo em muitas igrejas, até mesmo igreja de doutrina, está apenas batendo na porta, porque as pessoas não querem mais abrir a porta para o Espírito Santo, porque diz que esses mistérios que acontecem, que os irmãos que quando pula, salta debaixo do poder de Deus, eles falam que é do diabo, que é do terreiro de Umbanda, que é da macumba, que não é de Deus, que é do espírito imundo, que é o espírito maldito do reteté. Então esses tais já blasfemaram do Espírito Santo, já perdeu a salvação. Irmão, voz que clama no deserto, mas por que então eles continuam pregando? Porque tem os dons e tem a vocação, e os dons e a vocação é sem arrependimento. Nós vemos por aí, meus irmãos, até mesmo obreiros de jeans, uma roupa estranha,
Essas pessoas que usam jeans, meus irmãos, eu não vou dizer, não vou afirmar que eles vão perder a salvação. Mas essas pessoas têm sido afligidas, têm passado lutas terríveis, lutas tremendas, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus diz que Deus vai castigar todos que se vestem de vestidura estranha. E o jeans é uma roupa estranha, não é para crente salvo, não é para crente liberto, transformado pelo poder de Deus. Antigamente também a igreja combatia o anticoncepcional, o comprimido do demônio, e as pessoas têm dado desculpa, mas eu vou ter filho todo ano, voz que clama no deserto. Tu tem que falar para Deus, minha irmã. Tu tem que falar para Deus, meu irmão. Não é para o pregador, não. O pregador, ele prega a palavra de Deus. Deus, quando fez o homem e a mulher, com menos de 1 minuto de vida, lá em Gênesis, Deus falou para eles. Deus não iria falar com a criança. O que Deus falou para eles? Multiplicai, frutificai, povoai a terra, ser fiel, povoai a terra. Deus não ia falar com a criança. Então, Deus, quando fez o homem e a mulher, já fez eles com pelo nas pernas, nas axilas, nas genitálias, na sobrancelha, e tudo quanto Deus fez foi bom e perfeito. Deus não erra. Passa os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passará. Então, antigamente, meus amados irmãos, na Igreja Deus de Amor, na Assembleia de Deus, combatia os calçados extravagantes, pecaminosos, sapato de salto alto, sapato de bico fino. Antigamente combatia, e hoje em dia nem os dirigentes têm força de combater mais. Antigamente combatia muito também o cabelo pintado e alisado, e hoje em dia muitas pessoas, muitos dirigentes não têm mais força de combater. Por que será, meus irmãos? Está precisando orar, está precisando voltar às raízes, precisando voltar ao primeiro amor. Então, meus irmãos, a tendência da Igreja Deus Amor é escancarar que nem as Assembleias de Deus. Não pense você, meu irmão, que vai entrar ali um homem de Deus, um homem de doutrina, que vai colocar todo mundo de banco e vai... Porque se for para entrar um homem de Deus ali, um homem de doutrina, vai ter que colocar a maioria da diretoria para sentar. Vai ter que colocar aquelas irmãs que estão na frente da obra, com cabelo pintado de preto que nem um carvão, cabelo alisado que nem um quiabo. Vai ter que colocar tudo de banco, né? Essas pessoas que têm aparecido aí, dizendo que é da Deus e Amor só de camisetinha, tem que colocar tudo de disciplina. Porque camisetinha, meu irmão, não é para homem de Deus. Camisetinha é sim a combinação para usar debaixo da roupa social. Mas nada de rosinha, minha irmã. Nada de rosinha, meu irmão, dizendo melhor. Deixa as rosinhas para as irmãs da capa rosa usar. Honra, nós somos homem. Então as rosinhas para as irmãs não tem problemas. As rosinhas é para as fêmeas, femininas. Porque se o homem usar a rosinha, o que acontece? Ele usa a rosa, aí deixa 2, 3 botões desabotoados. Mostra o cabelo do peito. Depois depila a sobrancelha. Depois quer depilar as pernas, as axilas. Quando vai ver, ele fica transformado. Ele fica que nem um sodomita e um efeminado. E o sangue de Jesus tem poder. Então, meus irmãos amados, aleluia, esta é uma mensagem do voz que clama no deserto. Aleluia, escapa-te por tua vida. Por enquanto vamos permanecer no ministério. Mas Deus, Ele vai tocar no coração de muitos irmãos. Tem muitos irmãos abrindo ministério aí, irmãos. Mas estão verdes. Estão ainda imaturos espirituais. Não estão ainda maduros. Estão verdes, infelizmente. Mas conforme as lutas, conforme os problemas, eles vão amadurecer. Porque eles estão nesse propósito também de santificação. Então, meus amados irmãos, orai um pelos outros.
ore por mim também, sou carente. Aí é só apresentar a Deus, Senhor, abençoa aquele voz que clama no deserto. Amém, meus irmãos? Então, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Tem muitas irmãs, doutora, enfermeira, que já estão usando também calça comprida. Porque no RI já liberou. E aí o que acontece? Muitas irmãs que trabalham em indústria, trabalham em farmácia, trabalham na, aleluia, nessas firmas, já estão usando calça comprida. E eles falam assim, elas falam assim, mas se eu não usar a calça comprida, quem vai pagar as minhas contas? Irmã, os pregadores, já falei, falo mais uma vez, eles só pregam a palavra de Deus. Que o homem não pode usar roupa de mulher e nem a mulher usar roupa de homem. Você tem que falar para Deus. E quem faz tal coisa, usando roupa de homem, as irmãs, usando calça comprida, não herdará o reino de Deus. Já pensou, minha irmã? Você morrer de calça comprida? Como é que tu vai pedir perdão para Deus? Não tem como. Vai perder a salvação. E Deus odeia quem usa roupa de homem. As mulheres que usam roupa de homem. Então, fique na doutrina que você aprendeu. Fica na doutrina dos antigos, dos apóstolos, dos pioneiros, né? Bruna Vigli. Esse nome é difícil falar, né? Mas os irmãos entendem. Então, que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Não esqueça de uma coisa. Você, pregador de santidade, sã doutrina, que quer morar no céu. Existem dois tipos de vaidade. A vaidade necessária e a vaidade pecaminosa. Entenda bem. Não queira condenar tudo e todos. Preste atenção. Refreia a tua língua. Nem tudo é pecado. Porque diz a palavra de Deus, vaidade, vaidade é tudo vaidade. Mas existe a vaidade necessária e a vaidade pecaminosa. Se você usa alguma coisa por necessidade, irmão e irmã, não é pecado coisa nenhuma. Porque é por necessidade. E se é por necessidade, não é pecado. Esses tais que diz que tudo é pecado, sem medir as palavras, são crentes imaturos, são crentes ainda que estão verdes. E a Bíblia fala que da mesma maneira que tu falar, tu serás julgado, tu serás medido. Tá entendendo, meu irmão? Então, Jesus quer conserto de todos nós. Jesus quer que todos nós venhamos ter amadurecimento, que nós sejamos temperantes, em nome de Jesus. E fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.